E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é isso? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e de quem? Do Evangelho, esse a salvará. Você sabe que esse texto, às vezes a gente nem lê mais, porque parece ser uma coisa tão corriqueira, tão normal, a gente não dá muita atenção, mas isso aqui é sério. Jesus, ele chama os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Amém. Ele chama os seus e diz: se você quiser andar comigo, você tem que vir atrás. Vir após é onde? É na frente? É do lado? É atrás? Se você quiser vir após mim, você tem que negar a você mesmo, ter uma vida casta, uma vida menos carnal, uma vida menos, entende, pecaminosa. Você quer andar comigo? Quero. Então você tem que se negar. Eu tenho que estar em primeiro lugar na tua vida, Armando. Eu tenho que ser a primazia do teu dia a dia. Você tem que me adorar. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. É bom servir a Deus, é maravilhoso servir a Deus, mas nós temos que aprender a servir a Deus. Isso passa por mim e por você. Servir de verdade. Não é de vez em quando. Não é de qualquer maneira. Não é o dia que eu quero. Não é quando eu quero. Hoje eu não estou com vontade de orar, não ora. Hoje eu não estou com vontade de ler, não lê. Eu não estou com vontade de ir no culto, não vai. Você tem que se negar. Eu vi um pastor dizendo, ele era espírita, e eu vi ele dizendo que as pessoas que iam fazer o trabalho lá ficavam consagrados mais de 24 horas. Sabia disso? Porque senão não era aceito. Ficavam lá consagrados. E a gente, às vezes, quer fazer para esse Deus. Está todo mundo aqui? Amém. Pergunta para o teu irmão, está disposto a ouvir isso aí? A gente às vezes passa com toda a liberdade, que já foi dito hoje aqui no início do culto, de nós termos Bíblia de tudo quanto é jeito, livros para nos ajudar, entende? Tempo para orar, a gente deixa de orar. Eu vi é soldada que se fala? Soldada? É soldado ou não é soldado? De Israel? Ou soldado? Soldado? Soldado não pode, né? Está soldada. Um soldado de Israel, uma mulher. E ela estava chorando. E estava tocando uma música, um louvor. E o povo estava chorando. Você sabe que o terrível é que a gente lembra desse Deus numa hora dessa. Aí a gente chora, não é? A gente se desmancha. A gente pede oração para todo mundo. Mas no dia a dia a gente esquece de adorar esse Deus. É uma coisa simples, adorar. Eu não quero que você me responda. Responda para você mesmo. Você conseguiu orar essa semana pelo menos 3 horas? Hoje é domingo, né? Começou uma nova semana. 3 horas. Vamos contar de segunda a ontem. Você conseguiu orar 3 horas durante toda essa semana? É uma pergunta. Você faz uma soma no relógio. Fala, Deus, eu não orei 3 durante essa semana. Alguém é bom de matemática? De segunda até ontem, quantas horas nós já vivemos? 5 vezes 4? 20. Não, é 6, né? Porque é 6. Quem falou? Quantas? 120 horas. De segunda até ontem.
144 horas. 144 horas. Quantas horas nós lemos Bíblia dessas 144 horas? Não fica com bronca de mim, não. Eu te amo, hein? Quantas horas nós oramos dessas 144 horas? Quanto foi o tempo que a gente investiu em oração e em leitura para Deus? Para aprender um pouco mais. É coisa para se pensar. Eu, como pastor, não tenho vergonha de dividir isso. Sabe, investir um tempo de leitura e de oração. Eu já tenho dito para os irmãos, eu tenho ciência disso. Há duas coisas que o diabo não quer que eu e você façamos. Quais são? Ler a Bíblia e orar a Deus. O diabo não tem medo se eu encostar o carro mais caro da terra. Aqui não, no culto ele não vai se preocupar. Se eu tiver com a minha conta bancária explodindo de dinheiro, ele não vai se preocupar. O diabo ele vai se preocupar quando ele perceber que eu estou orando e lendo Bíblia e procurando adorar e servir a meu Deus em fidelidade. Aleluia. E colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. O diabo vai se preocupar, ele vai ficar preocupado quando ele perceber essas coisas. Então, essa passagem que nós acabamos de ver aqui em Marcos, ela está dizendo, se você quiser, não é obrigado, diga para o teu irmão, ninguém é obrigado. Se você quiser vir após mim, você tem que se negar. Entende? Você tem que se negar. Você tem que ir, em nome do Senhor Jesus. Dizer, eu não estou com vontade, mas eu vou ler. Eu não estou com vontade, mas eu vou orar. Aleluia. Eu estou cansado, mas eu vou servir. E mais, sabe aquele lugar que só está você e você? Quem é que está ouvindo a palavra de Deus? Sabe aquele lugar que está só você e você, e acima de mim e de você está Deus? Sabe aquele lugar que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém olha, ninguém pode olhar? Sabe aquele lugar? É nessa hora que eu tenho que negar a mim mesmo. É aquele lugar que só está eu e Deus. Ninguém sabe o que eu estou falando, o que eu estou olhando, o que eu estou desejando, o que eu estou fazendo. Se alguém quiser vir, e eu estou pregando isso para mim e para você, porque a gente está vendo que o tempo está se findando. E eu não queria ouvir da parte do meu Deus, ouvir o seguinte, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Sabe, um dia, alguém já ouviu falar aqui do Centro Professorado Paulista, o CPP? Já? Nós íamos nessas reuniões de segunda-feira, isso na década de 80 ou 90, né? 80, né? A gente ia lá toda segunda-feira, quase todas. Era a Comunidade da Graça que pregava lá. O pastor Carlos Alberto, o pastor Antunes e o pastor Ademar de Campos, ele ministrava o louvor. E um dia eu estava lá sentado, na reunião, e de repente o pastor Antunes, ele era muito, assim, era o pastor mais duro da reunião, né? O pastor Carlos Alberto, o Beto, mas pregava com muita seriedade, e prega até hoje que eles estão vivos. E o pastor Antunes, quando ele abriu a Bíblia, ele disse o seguinte, aqui está uma parte da igreja de Jesus. Nem todos que aqui estão são salvos. Eu naquela hora eu fiquei escandalizado. Disse, como assim? Como é que esse homem fala uma coisa dessa? Aqui só tem salvo. Ele disse, aqui tem muita gente que não tem compromisso. Estou falando você, viu? Estou falando lá. Isso me chocou. Tem muita gente que não tem compromisso com Deus. Aí ele disse o seguinte, você quer ver uma coisa? Todo mundo, a maioria dos jovens que iam lá, iam ouvir o Ademar cantar, lembra? Ele disse, eu vou começar a pregar a palavra de Deus, que é mais importante do que a música. Quem quiser ir embora pode ir. Irmãos, você acredita que teve muita gente que levantou e foi embora? Eu que fui doutrinado, nós que fomos. Começou o culto, você senta aí no seu lugar. Ouve a palavra de Deus. E quando a Bíblia está aberta, você não deve ficar andando para lá, para cá, para lá, para cá. Você senta aí. Foi assim que nós somos doutrinados.
E eu vi que levantou-se muita gente. Ele se afastou um pouco assim do lugar que estava a Bíblia e falou, está vendo aí? E eles foram embora. Na hora de pregar a palavra de Deus, eles largaram a palavra de Deus que enriquece e foram embora. Ele disse, agora eu vou pregar para a igreja de Jesus que está aqui. Isso é muito sério. Eu poderia pregar uma outra coisa qualquer, mas eu fui orar a Deus, aleluia, e o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o tempo? Olha aqui. Dá para você ler aí? Dá para ler? O que está escrito aqui? 1, 2, 3. Deus. Nós estamos vivendo essa época aqui? Deus está no centro? Eu te pergunto, Deus está no centro? Vamos ver uma outra coisa. Olha como é que nós estamos vivendo. O que está escrito aí? Antro. Quem está no centro? A gente quer isso aqui, ó. Vida boa, luz sobre nós, sucesso e vitória em tudo que nós fazemos. Você sabe que eu estava orando e quando Deus colocou isso e dizendo para mim, coloque eu no centro da tua vida. Eu tenho que ser o centro da tua vida. Não interessa o que está acontecendo, eu sou Deus, sou capaz de te livrar de todo e qualquer problema. Eu sou Deus que trago a provisão para a tua vida, portanto, eu tenho que ser o centro da tua vida. Eu não posso estar na tua vida na hora que você estiver em perigo. Eu quero estar em todo o tempo, na alegria e na tristeza. Eu quero estar na tua vida. Aleluia. Em todo o tempo. Não é só quando eu preciso. Não é só quando eu estou passando dificuldade. E aí, eu fui ver mesmo. E eu vi isso porque eu lembrei da reforma protestante. Você sabe que nós estamos às vésperas da data da reforma protestante. Quando que é? 31 de outubro. Dia 31. Em 1517, um homem, qual era o nome dele? Martinho Lutero. Ele era monge e professor em Wittenberg. Ele dava aula lá. E a história diz que ele, olhando para o caminhar da igreja, ele começou a perceber, não é? De que alguma coisa estava errada. A história diz que ele pega e coloca 95 teses e prega na porta da igreja, não é? Coloca lá para que todo mundo veja que alguma coisa está fora da ordem. Eu comecei a pensar, irmão Claudinei, que se Martinho Lutero estivesse na igreja de hoje, ele ia colocar centenas e centenas de teses dizendo, está tudo errado. Ele coloca lá, sem medo, sem nenhum medo, ele põe isso lá na porta de uma catedral e deixa lá para todo mundo ver. A história diz que o Papa Leão X, se não me falha a memória, ele leva uma bula para Martinho Lutero pedir perdão, se retratar. A história diz que ele pôs fogo naquilo. Por quê? Porque a igreja estava vendendo indulgência. Sabe o que é isso? Você peca, você não precisa mais pedir perdão. Você não precisa mais orar. Você não precisa mais confessar o teu pecado. Quem está no centro agora é o Papa. Fala com o Papa, paga para o Papa e você está livre do teu pecado. Fala com ele e ele vai resolver a tua vida, está tudo bem. Você dá um dinheiro, porque eles tinham uma ideia de montar uma catedral, não é? Dá o dinheiro, você paga o teu pecado, está tudo acertado, você não fica devendo nada. Lutero olhou para aquilo e disse, está tudo errado. Isso não está certo.
Isso é pecado contra Deus. Você está vendendo o erro do homem, que ele deve se retratar com Deus, e agora você se coloca como homem, você que é o centro da coisa agora, você que diz quem deve ser perdoado ou não. Quer dizer, se eu não tenho dinheiro, eu não estou perdoado, não adianta eu orar. Foi desse jeito que nasce a reforma protestante. É dessa maneira. E se eu olhar para a igreja de hoje, se Lutero estivesse aqui hoje, e vendo muitos de nós líderes vendendo a fé com lencinho, dando um lencinho para o povo levar para casa ungido, vendendo areia de Israel, vendendo óleo ungido, vendendo um monte de coisa, e o povo, ao invés de se retratar diante de Deus, que é Deus que é o centro de tudo, quem morreu por mim e por você foi o Rei da Glória, não foi nenhum pastor, não foi nenhum padre, não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum apóstolo. Quem morreu por mim e por você foi Jesus de Nazaré. Aleluias! Ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo para mim e para você: a tua vida não é uma vida solta no vento. Você tem um dono. Esse dono chama-se Jesus de Nazaré. É Ele o dono da minha e da tua vida. Eu não posso fazer o que eu quero do jeito que eu quero. A igreja hoje quer prosperar, a igreja hoje quer enriquecer, mas eu já ouvi alguém dizendo, não é? Um papa disse: olha, hoje a igreja está cheia de dinheiro, tem ouro, tem prata. Ah, mas alguém disse, mas ela não pode mais dizer levanta e anda. Toda endinheirada. Eu já disse para vocês que eu li um livro que o escritor dizia, ele negou-se a si mesmo. Hoje a igreja, ela tem uma organização excelente, instrumentação imponente e a força deficiente. Está tudo muito bonito, mas é um povo apático, um povo que não consegue adorar a Deus. Ô Armando, por que você está dizendo isso? Porque Deus mandou eu falar isso. E eu tenho certeza que foi o Senhor que falou para eu falar isso. Prega. Quer vir? Quero. Negue-se. Não anda mais aonde você andava. Não mente mais. Não adultera mais. Não faz coisa errada. A tua vida é uma vida separada, é santa. Não se misture mais com o mundo. Você é santo. Ah, Deus não liga. Quê? Deus não, o que é isso? Não é tanto assim. Meu Deus, o que é isso? Sabe qual é o problema, Daniel? Homem muito amado. É que vai ter um dia do martelo, lembra? Paulo! Teu nome tem que estar no livro. Teu nome tem que estar onde? Livro da vida. Teu nome tem que estar lá. E não vai ter carteirada. Eu sou amigo do apóstolo. Se ele tiver um céu para te dar, vai para lá. Se ele não tiver, ninguém quer mais falar isso. Fala para o teu irmão, existe o céu, mas também tem o inferno. Ninguém quer falar mais isso. Isso é chato. Domingo de manhã, antes do almoço, pastor, como é que eu vou almoçar? Se vira. Porque o Deus da glória já te deu o almoço, eu tenho certeza disso. Aleluia. Existe o céu. Você sabe que essa história de livre-arbítrio me incomoda muito. Deus me deu o livre-arbítrio. Ah, é? Depois que você entregou a vida para Ele? Depois que você entregou a vida para Ele? Por que quando você é admitido por uma empresa, você fala, eu tenho livre-arbítrio. É para entrar às 8, mas vou entrar às 9. É para trabalhar de segunda a sexta, eu vou trabalhar de segunda, quarta e sexta. Faça isso. Eu tenho livre-arbítrio.
Por que você não faz isso para o patrão? Não estou afim de ir hoje, amanhã também, depois de amanhã também, mas no dia do pagamento eu quero o meu cheinho. Você pode falar isso? E o Deus que você e eu servimos, por que eu faço isso com Deus? Hoje eu não vou, hoje eu não estou afim. É assim, não estou afim, Deus, eu estou triste, olha como é que eu estou. Eu estava dizendo lá no grupo, que na casa da Raquel, da irmã Isabel, eu estava dizendo o seguinte, que Maria, ela enterrou Lázaro. A irmã Marta, aquela desavisada, chegou lá gritando, reclamando, se o senhor estivesse aqui, Sabe o que Jesus mandou fazer? Mandou buscar Maria, que estava em casa. Que é isso? Passarinho? Está louvando. Você não canta, ele canta. Entende? Aí Jesus manda chamar Maria. E a Maria, quando ela chega, meu irmão, ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sabe onde que ela estava? Nos pés de Jesus. Diferente, né? Da irmã que chegou lá, se eu estivesse aqui, e que papapá. Aquela irmã que reclamou, quando Jesus entrou na casa dela, ela recebeu Jesus e foi lavar a louça. A irmã dela sentou nos pés de Jesus e foi ouvir Jesus. E a irmã, a desavisada, porque tem gente que assim, vai na mesma igreja que você e acha que você é muito fanático. Não precisa ser assim igual, você viu como ele é? A irmã, dedo duro, foi lá e falou, Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã está vendo eu aqui trabalhando, feito uma doida, e ela está aí sentada nos teus pés? Jesus falou, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada. O que a tua irmã escolheu nunca mais vai sair do coração dela. Aleluia. Ela escolheu ficar nos meus pés, ouvir a minha palavra, e aprender comigo. A diferença, quando Lázaro está morto, está aí. Jesus manda chamar Maria, e Maria chega e se coloca nos pés do Criador. Aleluia. Está me doendo, mas a vontade é tua. O Senhor fez do teu jeito, da tua maneira. Então eu vim aqui te adorar. Sabe o que a Bíblia diz, pastora? Que Jesus chorou. Quando Marta estava, ele não chora. Quando Maria chega, ele começa a chorar. O povo chora. E a pergunta do Senhor Jesus é: onde colocaram ele? Cadê ele? O que a carnuda da Marta falou? Já faz? Está cheirando mal. Às vezes está cheirando mal a cabeça dela. O Senhor Jesus ali. E ela pega e me faz uma coisa dessa. Entende? Mas vamos ver se Jesus Cristo coloca Deus no centro das coisas ou não. Está todo mundo aí? Amém. Está ou não está? Amém. Olha aqui o que está escrito aqui. Não cansa não. Jesus está vindo de uma ceia. Jesus fala assim, Jesus está vindo de uma ceia. Sabe quem ceiou com ele? Pergunta para mim, quem, pastor? O traidor. A gente não consegue sentar do lado de uma pessoa que olha torto para a gente na igreja. A gente fica meio, não vou mais lá, porque você viu como aquele irmão me olhou? Se Jesus não estiver no centro, irmão, o diabo não vai colocar um só para olhar feio para você, vai colocar logo a igreja inteira. Falei, esse aí é fraco demais. Ele não vai porque um olhou feio, eu vou colocar uns 10 para olhar feio para ele. Jesus estava ceando com quem? Fala comigo. Jesus estava ceando com o traidor. Ele estava numa ceia. E aí, está aqui, Mateus 26, do 36 ao 37. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado, como é o nome? Você sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeite. Fala para o teu irmão, prensa. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se
e angustiar-se muito. Você está triste? Está angustiado? Está aqui a receita, vai orar, ué. Entende? Não é para ficar aborrecido. Estou triste, não ora, estou triste. Olha lá, Jesus, fala para o teu irmão, Jesus estava triste e angustiado. E muito, hein? Vamos lá. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu, mas como tu. Deixa aí. Jesus, ele estava triste e... Você está triste hoje? Está angustiado? Se tiver triste e angustiado, tem uma receita, vai orar. Não tem outro jeito. Está triste? Está angustiado? Vai orar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi orar. Ele foi orar. E levou lá com ele Pedro, Tiago e João. E diz para esses 3 moços: vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele sai para orar. E na oração, ele fala o seguinte: Pai, se for possível, diga comigo, se for possível. Tem coisa que Deus não vai abrir mão, irmão. Eu quero que você ouça direito. Tem coisa que Deus não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. Está triste? Isso aí vai servir para o meu e para o teu crescimento. Está difícil? Serve para o nosso crescimento. Maturidade vai servir. Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça. Está difícil ouvir isso, querido? Faça a tua vontade. Não faz a minha. Por que Jesus falou isso? Por que ele falou isso? Você sabe que naquela hora Jesus estava sendo entregue, Guilherme, por você, por mim. O teu pecado, o meu pecado estava agora sobre ele. O meu erro, o teu erro estava sobre ele. Jesus precisava ir para aquela cruz? Precisava. Ele pecou, mas ele se ofereceu. Ele não foi lá para fazer gracinha. Como é que é esse negócio que se fala hoje na internet, que vai buscar like, é isso? Eu não sei, biscoito? Biscoiteiro? Eu não conheço esse. Está querendo aparecer? Ah, então é like, né? Ah, Jesus Cristo não estava querendo like. Jesus Cristo não estava biscoitando. Jesus Cristo não estava no centro para todo mundo olhar para ele e falar: eu estou morrendo por vocês. Você já viu pessoas que ele faz uma boa ação para alguém? O que é lá? Ele pega, bate a foto e mostra lá dando um prato de comida para alguém. Jesus Cristo não estava fazendo isso. Você tem que entender, e eu também, que aquela hora Jesus Cristo estava morrendo, entregando a vida dele, preciosa, por mim e por você. Estava morrendo por mim e por você. E ele disse: Pai, se for possível. Ele não estava fugindo da cruz. Ele não queria sair fora da cruz. Ele queria, aleluia, sair fora da ira do Pai. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim isso. Eu não quero que o Senhor vire o rosto. Eu não quero que o Senhor se ire comigo. Mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Se é essa a tua vontade, morrer pelo Armando, eu vou morrer. E ele foi lá, se entregou. E você sabe de uma coisa? O que me deixa aborrecido, pastor Evaristo, é que a gente entra num culto como esse e tem um Cristo que morreu por nós, e a gente não consegue glorificar o nome dele, não consegue se alegrar. É até difícil às vezes pregar, porque tem tanta gente olhando com cara brava para você, que parece que você está
jogando uma coisa ruim na vida dela. Jesus disse: pai, eu vou te falar uma coisa, tá? É que Jesus não pensa como o Armando, graças a Deus, para mim e para você. Mas Jesus Cristo, se ele fosse um pouquinho mais homem do que Deus, ele ia falar: pai, não vale a pena não. Esse povo não vai dar valor. Eles não vão me adorar. Eles não vão. Sabe quando eles vão querer a minha presença? Sabe quando? Quando eles estiverem passando por algum aperto. Aí eles vão querer a minha presença. Agora está tudo bem. Você sabe, eu nem vou continuar lendo, porque você sabe o que aconteceu com os discípulos aqui? Lembra? Jesus pegou eles fazendo o quê? Ô Raquel, você já pensou ser convidado por Jesus da glória? Vamos orar? Foi ele que convidou. E eu vou te falar, hein? E os outros que ficaram lá embaixo? Você já parou para pensar? Tem gente que não, tá bom. É Jesus que está chamando, mas não, ele falou para eu ficar, eu vou ficar. O quê? A gente estava lá no grupo falando. Lembra que Eliseu falou para Elias? Elias falou: ficai aqui. Ele falou: onde você for, eu vou. Entende? Como vive o teu Deus, vive a tua alma. Aonde você for, eu vou junto, porque eu quero essa porção dobrada do teu Espírito. Você está cheio do Espírito Santo e eu quero isso aí para mim. Deus me escolheu, não te largo. Você pode falar para eu ficar, eu não vou te largar, eu vou ficar no teu pé. Aleluia. Glória a Deus. E alguém falava para ele: ó, você está sabendo que ele vai ser tomado de você? Ele falou: não quero nem conversar sobre isso aí. Todo mundo falava. Você está sabendo, né, que ele vai ser. Isso eu não quero nem saber. Só que quem é perseverante, nós vamos ler isso daqui a pouco. Quem é perseverante é honrado. Quem é dedicado é honrado. Fala para o teu irmão: quem é dedicado é honrado. Teve um dado momento que a Bíblia diz que Deus tomou Elias. Lembra disso? Pau! Quem estava ali? A capa caiu. Ele catou a capa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele cata aquela capa, ele bate no rio e diz: aonde está o Deus de Elias? Plau! A Bíblia diz que o rio se abriu de um lado para o outro. Põe uma coisa na tua cabeça, que eu vou tentar colocar na minha. Eu estou no culto. Não chame a minha atenção, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu sou mais santo que você? Não, eu sou mais pecador. Por isso que eu preciso, eu necessito, eu tenho sede, eu tenho vontade. Deus está falando, eu estou ouvindo. Não fica chamando a minha atenção. Não me pergunte nada. Aquela hora é hora sagrada, é preciosa. É Deus falando, eu tenho que aprender. Aleluias. O rei está voltando. Era para a igreja falar o quê? Maranata. O rei está voltando. Maranata. Vamos falar: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Agora a pergunta é: e se ele chega agora para mim e para você, filho? A pergunta é: se Jesus chega agora, aleluia, esse aí, ó, que disse: pai, não passa de mim, faz a tua vontade. Se ele chega agora, em Paulo, meu irmão, você tem certeza que você vai? Você lembra, João, que quando o povo saiu do Egito, estava no meio do caminho, Deus chamou Moisés e disse: eu vou riscar esse povo. Eu vou riscar, porque é muita rebeldia. Um dia eu preguei isso num grupo de pastores. É um desamor que a gente às vezes tem por ovelha. Moisés disse: Senhor, se o Senhor riscar o nome deles. Fala para o teu irmão: que moral que esse homem tinha, hein?
Você viu aí? Se o Senhor riscar o nome deles, risca o meu também. Eu falei para os pastores na época, não fala isso não, hein? Vai ver que o nosso nome nem lá está ainda. Não fala nada não, não vai dar uma de bom não. Se tirar aquele, tira eu também. Ele falou, você já nem entrou ainda. Você está falando o quê? Moisés, um homem dedicado, aleluia, cheio da graça de Deus. Ele disse, se o Senhor riscar eles, o Senhor vai me riscar também. Aleluia. Você é um homem que abriu mão, negou-se a si mesmo, foi lá servir ao Senhor. Manso, que a Bíblia diz que não tinha ninguém como. E tem mais, hein, pastora Betty? Ele entrou na terra prometida? Não. Ele foi lá e... Agora, só não imagina se a Bíblia diz que não tinha homem manso como ele, nem terá. Imagina nós, eu pum! Não bato na... Imagina o que a gente não faz. Jesus, ele foi lá no Monte das Oliveiras, lugar de prensa. Prensa. Prensa de azeite. Como é que é o nome daquilo? Azeitona, não é? Prensa. Só que da azeitona, quando você prensa ela, o que sai dali? Sai azeite dali, não sai? Mas tem que espremer muito, né? Mas sai, né? Jesus Cristo, ele foi para um lugar que ele sabia o que significava aquele lugar. E os amigos dele, os discípulos dele, estavam dormindo. Dormindo. Quem é que está ouvindo a palavra de Deus aqui? Pai, se for possível, o Senhor passa, mas todavia, seja feita a tua vontade. Você sabe o que a igreja de hoje quer ouvir? Você sabe? Deus, faz a minha vontade. Há quanto tempo eu estou pedindo. Faz do jeito que eu quero. Você já pensou a gente olhar para os céus? Você nunca fez essa oração para Deus? Eu já fiz. Oh Deus, eu estou querendo. Você não vai fazer? Mas eu confesso a você. Talvez você nunca tenha feito, que você talvez não tenha sido tão carnudo como eu sou. Não é? Mas eu também quero confessar a vocês uma coisa. Eu me tranco naquele meu quarto que eu sempre falo, e eu falo isso para a glória de Deus, que é Ele que me dá força. Eu tenho dito para o Espírito Santo, cumpra em mim o teu querer. Eu não vou temer. Um dia eu tirei uma palavra que saiu em Jeremias, e Deus falando para Jeremias, não temas diante deles, aquilo que eu colocar na tua boca, você fale. Aquilo para mim foi uma ordem do Senhor. Não tema diante deles, o que eu falar, você vai lá e diga. E eu estou aqui nessa manhã dizendo, nós precisamos dar um pouco mais para o nosso Deus. Sabe onde que ele foi lá? Angustiado e triste. E ele foi orar. Mas por que ele ficou assim? Porque ele tinha um alvo chamado Cat, Armando, Daniel, Karina, não é? Alessandra, Rebeca. Ele tinha esse alvo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Lembra que o Senhor Jesus disse, Jane, eu não estou pedindo só por esses, lembra? Eu estou pedindo por aquele lá, que ainda há de vir. Nós deveríamos, irmã Maria, nós deveríamos entrar num culto, como a Bíblia diz, por essas portas, com ações de graça, glorificando a Deus, adorando a Deus, gritando, louvando, bendizendo o nome dEle, agradecendo a Ele, dizendo que só Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe que eu fui testemunho. Uma vez eu estava diante de um juiz.
A Raquel trabalhou no fórum um tempão, né, Raquel? Você foi chefe de gabinete, né? Eu fui testemunha de uma serva de Deus, e o marido dela era, sabe quem? Pastor. Sabe o que ele fez? Ele massageou ela a noite inteira. Bateu nela. E ele era pastor. E aí eu presenciei a situação do espancamento dele. E eu fui arrolado como testemunha. Estava eu lá na frente de um juiz. Quando eu sentei, ele falou, o senhor tal, uma pessoa lá falou. Eu respondi, sou eu. E eu fui começar a falar. Ele falou, o senhor, por favor, quando eu perguntar, o senhor fala. Eu falei, que juiz forgado. Eu estou doido para contar tudo que eu vi. Mas ele falou, quando eu perguntar, o senhor fala. Excelência, né? Excelência. Você acredita, Davi? Eu desse tamanho, um juizinho desse tamanho. Ele lá sentado no cadeirão dele, falou, o senhor fala quando eu perguntar. Por enquanto é só isso. O seu nome é esse? É, então tá bom. Eu vou te fazer umas perguntas, aí o senhor responde. E eu, sim senhor. Aqui. Hã? A roupa, né? Eu tive que ir de terno, não é isso? Ou não? Não pode ir bermuda? Não? Então, eu nem lembro como eu estava vestido, mas só sei dizer que isso nunca mais saiu da minha boca. Perguntaram meu nome, eu disse meu nome, eu falei, você não fala nada. Você só fala quando eu pergunto. E aqui? Já viu como a gente ora hoje? E aí, meu Senhor? Até quando vai ser essa situação? E aí, o cara? Não, faz que nem a menina lá da Globo, né? O cara lá de cima. Ó, o culto está aqui, hein? Aqui é lugar de adorar a Deus. Fala para o teu irmão, aqui é lugar de adorar a Deus. Entretenimento é outro lugar. É outro lugar. Aqui é lugar de adorar a Deus. Prestar atenção no que Ele fala. Tá bom para você? Você vai almoçar bem hoje? Não, mas isso é maravilhoso. E indo um pouco adiante, prostrou-se seu rosto, né? É isso? O seu rosto. E orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, dá para você ler aí 1, 2, 3? 1, 2, 3, mas não seja. Você sabe que a Bíblia diz assim, quando Deus fala, o homem se cala. Tem esse negócio. É do jeito que Ele quer. Seja feita a tua vontade. Nós acabamos de cantar essa música. Eu falei, obrigado, Jesus. A gente canta isso. Mas na hora, vale a pena ou não vale a pena servir ao Senhor? Quando é que nós vamos dar uns glória com efeito aqui dentro? Fala aí, Dai. Você tem que começar a dar glória assim como você dá para... Como é o nome dele aí? Anthony. O Anthony, quando nascer, ele já tem que chegar pulando aqui. Então, é penteca. Que isso? Culto para Deus é uma coisa séria. Entendeu? É coisa séria. Não é de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer jeito. Ele não falou para o pai, então dá meu braço lá e o resto fica comigo. Não, a Bíblia diz que ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele para o Senhor, para todos nós. Ele não deu a metade da vida, ele não deu um pouco da vida, ele deu a vida dele para mim e para você. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Também
O Filho do Homem não veio. E a gente quer um banquete todo dia, toda hora. Prega essa palavra. A gente reclama. Nos perdoe. A gente reclama da comida que está na mesa. A gente reclama. O povo para reclamar. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio. E por que ele veio servir? Para nos resgatar. Eu fico pensando, Claudinei, ele precisava sair lá do trono dele? Alguém está cansado aqui? Ele precisava ter saído de lá? Não precisava. Mas ele fez isso por amor à minha vida e à tua vida. Eu já disse para você diversas vezes, eu fico indignado de ver pessoas, 1h da manhã, meia-noite, no meio do mato, não é? Fazendo coisa que... E a gente? Olha que sol bonito, que dia bonito, que momento especial. Você sabe de uma coisa? A gente deveria, Ângelo, glorificar o nome do Pai, pastor Evaristo, só por saber que quando eu sair daqui, eu tenho um teto. E lá na minha geladeira, Jane, tem comida. Viu, Mônica? Eu deveria adorar a Deus e ter a certeza de que eu vou chegar em casa, eu tenho uma cama para deitar. Sabe quem faz isso por mim e por você? Sabe quem faz isso por mim e por você? Olha o que está escrito aqui. Veja isso em Isaías. Você pode ler comigo? Deixa eu pôr meu óculos. Você não está cansado não, né, crente? Não, mas eu vou ler tudo que eu coloquei aqui. Vou ler. Olha quem é esse Jesus. Esse aqui é o profeta messiânico. Ninguém falou mais do Messias do que ele. E ele deixou isso aqui para nós. Ele falando do que já aconteceu. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Você pode ler comigo? A única coisa que nós tínhamos, ele pegou para ele. A única coisa que eu, Armando, e você, põe o teu nome aí, tinha, era isso aqui. Ele pegou para ele. 1, 2, 3. Verdadeiramente... E nós, por aflito, ferido de Deus, mas ele, moído, pelas suas pisaduras. Mais um. Andávamos, cada um, mas o Senhor, mais um, mas não, perante os seus tosquiadores. Aleluias! Isso era meu, era seu, ele pegou para ele. E ele não ficou que nem eu fico. Deus, de novo isso. Outra vez isso. Essa semana de novo. Ele não abriu a boca. Ele foi, o pastor Silvério pregou isso aqui um tempo desse atrás. Ele foi moído. Moído. Eu fico pensando, isso passa por mim. Eu fico pensando se Deus pode fazer isso com a igreja de hoje. Será que Ele pode? Será que Ele pode fazer isso comigo e com você? Se a gente com tudo que tem reclama, abre a boca toda hora, reclama toda hora, chia toda hora, entende? Desanima toda hora.
Toda hora. Dia 30 agora também tem uma festa, perto da Reforma Protestante. É 31 também? É 31 também? Qual é a festa que vai ter dia 31? Qual é? Halloween. Você viu só? Eu vou te falar uma coisa, crente. Não vista, não põe aquele dentinho de vampiro no teu filho. Não põe aquela capa preta nele. Não põe aquele chapéu pontiagudo na cabeça dele. Não deixa ele ir nessa reunião. Proíbe ele de ir. Explique para ele que isso não é uma diversão qualquer. Isso é uma armadilha do diabo. Vai lá saber sobre a Reforma Protestante. Ensina a ele esse tempo. Está lá na internet, você lê lá, à vontade. Eu li. Faz essa festa da reforma. Faz a festa da Reforma Protestante. Isso aqui é pecado. Aquilo ali não pode. Isso aqui também não pode. Não vista seu filho de caipirinha, entendeu? Não é de caipirinha de bebê, não. É aquela festa lá também. Pagã. Que só adora 3 deuses. Qual os deuses que adora? João, Pedro. E quem mais a outra? Não, não é o João aí não. Santo Antônio, São João. São João. É São Pedro. Do casamento. Está repreendido. Não, mas a gente leva. Ah, tadinho. Todo mundo está fazendo. A igreja faz, né? Então tem um arraial gospel, não tem? Festa do crentão. Festa do quem? Do crentão. Pois é. Tá pior. Festa do crentão. E aquela festa, eu estava numa igreja uma vez que eles fizeram micareta. Você acredita? E todo mundo foi lá dançar umas músicas gospel com ritmo de carnaval. Entendeu? Essa é a igreja. E que tem gente que fica aborrecida se você fala ainda. É melhor aprender agora. Porque, sabe, se passar disso, sabe qual é o lugar que quem não ama e não serve vai? Sabe para onde? Sabe para onde vai, Flávia? Sabe onde que é? É para o inferno. Essa palavra inferno, irmã Elisete, o povo nem quer falar mais na igreja. Bate na boca 3 vezes. Não fala. Inferno. Tem gente até que está pregando que o inferno não existe mais, está fechado para balanço. Entendeu? Inferno existe, irmãos. Ou Deus é o centro, ou é o homem. E se for o homem, a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Estou terminando. Mas vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Fala para o teu irmão, vale a pena. Aleluia, aleluia, aleluia. Está escrito assim em Filipenses 2, do 5 ao 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, não é no pastor, em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Fala comigo, de quê? Fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, pelo que também, aí, dá glória a Deus aí, filho, dá glória a Deus aí, dá glória. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, aleluias, sobre todo nome. Deixa eu lhe falar, a tua vitória vai chegar. Quem o diabo não serve com fidelidade, se coloque à disposição do reino, coloca Deus no centro, a tua honra vai chegar. A tua vitória vai chegar. Eu estou pregando para a igreja de Jesus.
Estou pregando. Aquilo que eu me escandalizei quando eu era novo, lá na frente do pastor Antunes, eu estou pregando hoje. Eu estou pregando para a igreja de Jesus. Você que é igreja, que serve, está triste, estou servindo, estou servindo, estou alegre, estou servindo, estou com dinheiro, sim, sem dinheiro, também eu estou servindo. No dia que o nosso irmão morreu, aquele dia eu disse, eu vou embora para casa. Mas no caminho eu estava com a minha família. E vocês sabem que a gente faz alinhamento familiar. E dentro do carro é o nosso AF. A gente faz, você não faz? Faz que é bom. E eu triste, amargurado, né, Paulo? O nosso irmão morreu de uma forma trágica, todo mundo sabe. E eu disse, eu vou para casa. Mas dentro do carro, a minha esposa, a minha filha disseram, vamos orar. E tinha culto aqui de quarta-feira de oração. Eu falei, eu vou para a casa do meu pai orar. Entrei com o carro aqui, me ajoelhei ali, triste, amargurado, sem entender. Mas Deus tomou a boca da pastora Betty para consolar o meu coração. E se eu não viesse? E se eu não viesse? Estaria até agora murmurando. Sabe, Flávio, a gente mostra para esse Deus, é na hora da adversidade. Senhor, está difícil, não está fácil, mas eu vou te adorar. Eu vou me trancar agora no meu quarto, na sala, seja onde for, dentro do carro, aonde for, eu vou falar contigo. De calabácia. Aleluia. Aleluia. Creia você ou não, mas eu estou esperando uma honra do Pai na minha vida. Armando, você ainda não foi honrado, tem muito mais coisas que Deus vai fazer. E eu tenho convicção disso. Sirva que a honra vai chegar. Vamos nessa aqui, ó. Se alguém me serve, o que está escrito? 1, 2, 3, se alguém me serve. E aonde? Aleluia. Aleluias. Aleluias. Se alguém me servir. Isso aqui é mentira? Se alguém me servir, não é de qualquer maneira. Viu, Dai? Servir, andar com Ele. Pode ser triste, pode ser aborrecido, andar com Ele. Se alguém me servir, o Pai me honrará. E eu termino lendo isso aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sede firmes e sempre. E o que mais? Sabendo. Oh, glória! Deixa aí, filhinha. Oh, aleluias! Seu trabalho, a sua fidelidade, a sua dedicação não é vã. Tem honra. Tem honra. Agora, Deus faz a diferença. Lembra? Está escrito em Malaquias 3,18. Lembra disso? Que Deus faz diferença daquele que serve para aquele que não serve. Deus faz. Você conhece a minha estampa. Jesus conhece o meu coração. Eu conheço a sua estampa. E Jesus conhece o teu coração. Aleluia. Quem é que está no centro? Quem tem que estar no centro?